Olá, amigos e amigas internautas, sejam muito bem-vindos para mais um encontro das nossas sextas-feiras, para que juntos possamos ouvir, assistir uma palestra doutrinária à luz do Evangelho de Jesus. Todas as semanas nós renovamos o convite para que nos sigam nas plataformas do Facebook, do site SEAC Poa, Instagram, onde nós disponibilizamos nossos horários, todas as nossas atividades, e as palestras são gravadas no Facebook e no YouTube e também no Instagram. Mas hoje nós queremos acrescentar ou divulgar a pedido do nosso departamento espiritual o nosso trabalho que nós oferecemos, que é o atendimento fraterno. No atendimento fraterno, as pessoas são acolhidas, ouvidas, encaminhadas para o tratamento espiritual, de acordo com as suas necessidades. Nós temos de segunda a sexta-feira, das 14 horas às 16 horas, disponibilizamos esse horário, e nas quartas e domingo, quartas, na verdade, das 8h30 às 10h30, e domingos das 9h30 às 11 horas. Então, estão todos convidados, divulguem entre os amigos, porque vivemos um tempos tão conturbados, tão difíceis, e é tão importante que tenha alguém que possa nos acolher, receber com muito carinho. Vamos agora ouvir uma página evangélica. Nós escolhemos hoje, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Então, essa mensagem é o item 9, de Fenelon. Ele ditou-a em Bordeaux em 1861. Nós vamos ler um pedacinho, porque ela é muito longa. Então, ele começa assim: o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já haveis podido comprovar muitas vezes o homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota um ente ou um objeto qualquer viva, ardente afeição, a prova de tudo com tendência a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. Um ente ou um objeto qualquer de seu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desses sentimentos com animais e plantas, e até com coisas materiais, espécies de misantropos, que, a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e a simpatia, rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes depositou no coração, nos corações, ao criá-los. Esse germe se desenvolve, cresce com a moralidade e a inteligência, e, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho encarpado e árido da existência humana. Com as mentes interconectadas, num único pensamento e sentimento, vamos mentalizar a imagem meiga e serena de Jesus, fazendo-nos o convite inolvidável: vinde a mim, vós que sofreis e estáis fatigados, pois eu vos aliviarei. Senhor Jesus,
Que as tuas vibrações doces e amorosas nos envolvam, pacificando nossos corações. Que sejamos instrumentos dóceis da vontade do Pai. Abençoa-nos o propósito de servir no bem e concede-nos a luz necessária que nos conduza no caminho da verdade. A amorosa equipe espiritual, pedimos inspiração em amparo e proteção, que a paz e a harmonia permaneçam em nós. Então, hoje, a nossa palestra está a cargo da Ana Lúcia Boécio, e ela vai desenvolver o tema O Amor Tem Muitos Caminhos. Olá a todos, graças a Deus e a Jesus, estamos nos reunindo mais uma vez, dedicando um tempo do nosso dia, da nossa semana, especialmente neste momento de final de calendário, em que estamos encerrando um ano que com certeza foi marcado por alegrias, por experiências gratificantes, encontros felizes, mas para muitos de nós também com muitos desafios. E é muito importante que a gente use essa convenção do mundo, que é o calendário, para refletir não tanto pelos desafios, mas refletir sobretudo por tudo e sobre as nossas conquistas, a nossa capacidade de superação, a nossa capacidade de autoexpressão, de se manifestar no mundo de uma forma mais harmoniosa, de uma forma mais feliz, de uma forma que nos conecte mais com a nossa essência, com a nossa divindade. E isso é muito importante para todos nós, para a gente não incorrer naquele erro de que na vida nós temos muito mais dores do que alegrias. Isso, na verdade, é uma questão de visão, de olhar sobre a vida e sobre as nossas próprias experiências. E foi muito pensando nisso, porque é um grande desafio para nós, nós trocarmos o nosso foco de visão e sairmos dessa ênfase exagerada das dificuldades e olharmos com mais alegria, com mais gratidão para tudo de bom que a gente conseguiu, inclusive a superação das dificuldades, é um grande desafio, porque não deixa de ser um vício mental e emocional. É um vício. Só focar no que está mal é um vício. E é um vício neurológico. Isso é cientificamente comprovado. Então, é um aprendizado para nós olhar com mais ênfase para tudo aquilo que nós temos de bom em nós e na nossa própria vida. E, diante disso, é que nós pensamos no tema desta noite, de hoje, que é justamente os muitos caminhos do amor. Porque até mesmo quando nós pensamos em amor, nós pensamos de uma forma bastante restrita. Nós pensamos nessa experiência do apaixonamento por um par, não é? Um companheiro humano. E nós precisamos aqui ampliar o nosso caminho e a nossa visão. Por quê? Porque o amor é velho. Isso significa que ele é uma experiência profunda, muito profunda, e da qual nós ainda estamos muito distantes de atingir a sua plenitude. Mas aí nós temos que voltar para o famoso índice do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai colocar como capítulo 1, primeiro capítulo, como nós temos já enfatizado em outros momentos, a visão didática de Kardec, que se nós pegarmos o índice do Evangelho, nós vamos ter ali todo
mapa da nossa caminhada, desde o momento que somos criados, até chegarmos na condição humana e chegarmos na nossa plenitude. E ele, como um bom professor, ele vai começar nos dizendo o que nós vamos fazer nessa aula, que é essa roda de encarnações, não é como os budistas chamam a roda do samsara, é o círculo de encarnações que nós vamos ter que viver até atingirmos esse estado de plenitude. E Kardec nos coloca aqui o mapa. Ele nos diz qual é o nosso caminho. Onde nós vamos chegar? Qual é o objetivo máximo da nossa aula, da nossa escola? E ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele acrescenta, porque esse mandamento já nos vem de Moisés. Ele acrescenta dizendo: aí estão a lei e os profetas. Aliás, toda a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nos mostrando que todo o objetivo da nossa experiência como espíritos, desde que somos criados, é amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Cada encarnação, ela vai nos oferecer situações muito peculiares, muito específicas, para que pouco a pouco a gente possa lapidar esse carvão para que ele comece a expor a luz do grande diamante que somos todos nós. E pensando nisso, a gente tem que voltar também para essa obra fenomenal, que é o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis, onde ele vai nos trazer, não é muito claro, onde está o amor divino em tudo. Porque a verdade é que nós todos, e não apenas seres humanos, tudo que existe no planeta, tudo que existe a nível material, está mergulhado no amor divino. E ele vai nos mostrar essa relação, essa integração do amor divino com a natureza. E ele nos diz de um modo muito poético que o espírito dorme na pedra, mostrando que a pedra também tem sensações. A pedra também é um ser vivo que está mergulhado no amor divino. E ela vai respirar, desculpa, o espírito vai respirar na planta, mas quando ele chega no animal, ele então, além de dormir e respirar, ele vai se alimentar e ele vai ter instintos. E quando nós atingimos a condição do corpo físico, porque o corpo humano é uma conquista do espírito, nós já temos milhões de anos passando por todos os outros planos da natureza. E nós, quando nós atingimos a conquista, é uma conquista nossa, o direito de ter um corpo humano, nós já chegamos com essas experiências todas do instinto, e o caminho, o próximo passo é termos sensações, percepções. Mas ponto sagrado é o amor. E quando nós chegamos no ponto do amor, porque muitos de nós aqui encarnados hoje já sabem amar, mas estamos ainda na fase inicial. Quando nós entramos no nível do amor, nós temos ainda uma longa caminhada, temos ainda muitos anos de escola até atingirmos esse amor divino, que é o que Moisés e o Cristo vêm nos ensinar. Ama a Deus acima de todas as coisas. Nós não temos ideia, na verdade, prática. Nós podemos entender mentalmente, mas na prática nós não entendemos o que é. E Emmanuel e Leon Denis também nesta obra, ele vai nos dizer, é a integração plena.
é a integração plena. E quando nós olhamos com cuidado para a natureza, nós já podemos perceber isso claramente nos animais, os nossos animais domésticos, que estão começando a desenvolver as nossas doenças. Por quê? Porque eles, além do instinto, eles também parece que estão tendo uma aceleração no seu processo de desenvolvimento. E nós podemos perceber que não apenas nós amamos o nosso gatinho, o nosso cachorrinho, ou seja qual for o outro animal de estimação, mas eles também nos amam. E se eles nos perdem, eles sofrem. E às vezes até morrem de tristeza, porque eles ainda não estão nesse nível que cruza o instinto e a sensação e chega no nível da consciência, que é o nível da razão. Porque quanto mais amor, mais consciência e mais a razão está vinculada à verdade divina. E eu encontrei um livro muito bonito que se chama Francisco de Assis, é uma obra espírita, e que tem um caso, que é o caso de Francisco e o lobo. E Francisco é muito conhecido, não é, por ter essa relação com os animais. Os animais o sentiam muito fortemente. E na sua peregrinação, ele chega num vilarejo, e o vilarejo está em polvorosa, agitado, em função de um lobo que estava aparecendo, invadindo as casas, matando os animais e também colocando a vida das pessoas em risco. E eles estavam todos já organizados, armados, para ir ao mato, à floresta que tinha próxima, para caçar o animal e matá-lo. Francisco, então, diz a eles que não, que eles esperassem, que ele iria até a floresta e iria conversar com o lobo. Todos ficaram um pouco surpresos, mas aguardaram, esperaram, porque Francisco certamente tinha um campo de amor muito forte, um campo energético de amor, e ele impactava as pessoas, e as pessoas aceitaram, acalmaram, e ele vai até a floresta e espera um pouco. Nisso vem o lobo até o seu encontro, rosna, e ele diz: meu irmão, eu venho aqui te pedir, em nome de Deus e em nome de Jesus, que não firas mais ninguém e que tu não invadas mais as propriedades dos habitantes dessa comunidade. Em troca disso, eles se comprometem em prover a tua alimentação. Mas se ainda assim tu tens a necessidade de ferir alguém, eu te peço que tu firas a mim. Eu me coloco a serviço da tua necessidade. E o lobo, então, lentamente se aproxima de Francisco e se agacha a cabeça, se rendendo a ele. Francisco, então, o acarinha e diz: fica tranquilo, porque a tua nutrição, a tua alimentação será provida. E eu te agradeço, meu irmão. Obviamente que nós, no nível de coração que nós temos hoje, nós não podemos fazer isso. Não podemos. Porque não temos a energia do amor, a frequência do amor necessária para neutralizar a violência do outro. Mas esse é um exemplo muito profundo da força do amor e o quanto tudo mais na natureza é impactado por essa força. Acho que muitos de nós já teve a experiência. Chico Xavier contava também do cachorrinho que ele tinha e que na hora de fazer a meditação, as suas orações, ele chamava, o cachorrinho ia, se sentava ali junto
e participava da meditação. A ciência também já comprovou que as plantas são extremamente sensíveis, não apenas à música, mas às emoções das pessoas que estão no seu entorno. E isso é tão forte, isso é tão antigo, que nós temos aquela famosa planta, tipo a arruda e outras, que são sugeridas, não é, para que se coloque nas portas das casas, nas entradas das casas, como proteção, porque ela absorve as energias mais pesadas, nos fazendo como que uma defesa para o nosso lar e, sobretudo, para nós mesmos. Isso faz parte da cultura popular. E por quê? Porque essa cultura popular, ela é sempre, ao longo dos milênios, permeada por essas trocas. Surgem sempre espíritos mais esclarecidos e nós, enquanto humanos, vamos aprendendo com os animais. Nós vamos aprendendo com os animais e também com as plantas, com a natureza toda. O que nos convém, como agir. Nós usamos até hoje exemplos que se referem aos animais, ao funcionamento dos animais e, sobretudo, das plantas. E eu encontrei um livro muito lindo que é escrito por um engenheiro florestal alemão. A tarefa dele é cuidar de um tipo de pinheiros, os abetos, que são pinheiros que nunca perdem a sua folhagem, a sua folhação, mesmo no inverno. E é uma reserva natural, então essas árvores, elas são nativas. E esse engenheiro escreveu um livro muito lindo, ele chega a ser poético, que é A Vida Secreta das Árvores. E ele mostra cientificamente, a pesquisa não é uma obra espiritual, ela se torna espiritual e poética, tal é a profundidade como ele adentra na vida desses pinheiros e das árvores como um todo, mostrando o funcionamento delas subterrâneo. Elas têm uma rede de comunicação como nós temos hoje, desde a metade do século XX, recém. As árvores, elas têm uma rede de comunicação subterrânea. Elas falam entre si, elas mandam mensagens umas para as outras. Elas têm um sistema de hierarquia muito forte. E ele conta um caso muito interessante de um tipo de árvore na savana africana, e que é uma área que tem muitas girafas, e as girafas adoram comer a folha dessa árvore. Só que, da mesma forma que nós não gostamos que nos mordam, as árvores também não gostam. Então, quando as girafas se aproximam, essa primeira árvore identifica a girafa e ela lança na sua folha uma substância química desagradável que faz com que a girafa não queira comer a folha. Ao mesmo tempo, subterraneamente, ela manda uma mensagem para todas as outras árvores da mesma espécie, para que elas tenham o alerta e também se protejam e gerem e produzam essa substância química. Isso não é amor? Isso não é divino? É lindo demais. E isso é o amor de Deus, que é como esse grande oceano onde tudo e todos nós estamos mergulhados. Ele diz uma outra coisa. Quando nós ferimos, quando nós resolvemos gravar na árvore o nosso nome, por exemplo, colocamos uma faca na árvore, no tronco de uma árvore, ela sente. As árvores sentem. Que dizer dos animais e que dizer dos humanos. E isso tudo para lembrar que tudo isso
são formas e níveis do amor. Muito bonito. E isso, quando nós temos acesso a essas informações, nós nos sentimos mais capacitados para ter mais consciência. Então, eu não firo uma árvore por ferir. Da mesma forma que eu não firo um animalzinho, eu não firo uma planta. As plantas também são profundamente sensíveis às nossas emoções, mas também às nossas meditações, a música, os animais. Dizem que existe um tipo de mussarela, um queijo italiano, e que é a mussarela de búfala. Na Itália, a mussarela mais famosa vem de uma determinada região do norte, onde as búfalas são tratadas à música clássica. Elas são escovadas, massageadas, e elas produzem o melhor leite que vai produzir a mussarela, o queijo mussarela mais famoso do mundo. Isso é amor, amor divino. Nós estamos mergulhados no amor divino. E essa é a lição mais difícil de nós apreendermos, porque nós falamos isso. Nós temos a informação mental, o conhecimento mental, mas conectar com essa essência é profundamente difícil. Então, Leon Denis vai nos falar aqui no problema do ser, do destino e da dor, vai nos falar lá na página 363, capítulo 25, sobre o amor. E ele vai nos dizer o que nós comentamos no início, que comumente, não é, geralmente, se entende na Terra o amor como um sentimento, um impulso do ser em direção ao outro ser, com o desejo de unir-se a ele, os encontros amorosos. E ele diz, mas na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. Princípio da vida universal, proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em roda de si. É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Isso me lembra também uma fala de Chico Xavier, quando ele diz que não existe oração mais poderosa do que a de uma mãe orando por um filho. Isso por quê? Pela sacralidade do amor materno. Uma mãe que ama profundamente seu filho, quando ela ora por ele, ela rompe barreiras. Barreiras físicas, energéticas, espirituais. É o poder da oração, porque é uma oração que está ativando a força do amor. Essa mãe não está orando por si. Ela não está pensando em si. É deste tipo de oração. Não é a oração do egoísta. É a oração que pensa no outro, no bem do outro. Alguém que ama tanto, que quer o bem do outro, mesmo que isso de alguma forma represente uma perda para nós. E ele diz: o amor
é um sacrifício. Quando uma mãe ora por um filho, pelo bem desse filho, como eu disse antes, a despeito da dor, do sofrimento de uma separação, por exemplo, que isso possa causar, ela está fazendo um sacrifício. E aqui é importante lembrar o significado etimológico da palavra sacrifício. Sacrifício significa sagrado ofício. E ele diz: Deus auriu nele, ou seja, no amor, a vida para dá-la às almas. É o sagrado ofício de Deus dar vida às almas. Ao mesmo tempo que a efusão vital, elas receberiam o princípio afetivo destinado a germinar e expandir-se pela provação dos séculos, até que tenham aprendido a dar-se por sua vez, isto é, a dedicar-se, sacrificar-se pelas outras almas. Este é o sagrado ofício. O amor é um sagrado ofício. E nós precisamos de séculos, nós precisamos de milênios para acessar o primeiro nível do amor, que é esse anseio de encontro com o outro. E ele vai nos dizer: o amor é uma força inexaurível. É pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. Mas nós estamos falando da força do amor pleno, para o qual nós estamos caminhando a cada encarnação um pouco mais. E ele nos diz: o amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade, são refrações, raios refratados do amor divino, ou seja, reflexos. São extensões do amor divino, são dimensões do amor divino, facetas diferentes. Até as profundidades do abismo de vida, infiltram-se as radiações do amor divino e vão acender nos seres rudimentares, pela afeição à companheira e aos filhos, as primeiras claridades, que nesse meio de egoísmo feroz serão como a aurora indecisa e a promessa de uma vida mais elevada. E aí nós voltamos para os animais, para as plantas, para os minerais, para os germes todos. Me lembro também de novo de Chico Xavier, num dia deprimido, amargurado, desesperançado, que Emmanuel aparece para ele e diz: Chico, o que está acontecendo? Por que tu estás assim? E ele diz: eu não passo de um verme, decepcionado com as suas limitações. E Emmanuel, talvez até Chico tenha dito isso na ideia de mostrar, com certeza, a sua humildade, o reconhecimento das suas limitações. Emmanuel diz para ele: nunca mais diga isso. Não repita isso. Porque os vermes cumprem as suas funções sem reclamar. Portanto, para de reclamar, te levanta e vamos trabalhar. E aí Chico nos dá, não é, nos presenteia, por amor, um início de amor pela humanidade, nos presenteia com essas dezenas de obras que até hoje iluminam, socorrem a nossa vida, a nossa incredulidade, como Emmanuel nos diz. É o apelo do ser ao ser.
os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade e da bondade. E ele nos diz uma outra coisa importante. O amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso do que a morte. Ele nos dá aqui o exemplo de Jesus, que teve, na verdade, um período de pregação muito pequeno, 3 anos, que são 3 anos da nossa encarnação. E ele diz, ele precisou apenas de 3 anos de evangelização para que o seu domínio se estendesse a todas as nações. Segundo ele, pelo menos com as informações desta época, não é? Esta obra é uma obra bastante antiga, na sua 12ª edição, ela é de 1919 e de uma atualidade absurda. Ele diz, pelo menos nessa época, o cristianismo é a maior corrente religiosa do mundo. Tem as suas diferentes orientações, mas é a maior, digamos assim, concepção religiosa do mundo. O planeta é um planeta cristão, com respeito total a todas as outras religiões. Sem falar que nós temos que lembrar essas múltiplas subdivisões do cristianismo. E ele diz, apesar de todas as sombras, apesar de todos os desvios, ela é ainda a maior força do mundo, a doutrina cristã. E outra coisa importante, quando ele enfatiza essas múltiplas facetas do amor, não é? Ele lembra também, Emmanuel, aqui no Pão Nosso, no capítulo 83, Conforme o Amor, ele vai nos trazer uma outra questão muito importante. Nós, às vezes, desenvolvemos, muitas vezes, na verdade, desenvolvemos uma concepção de amor totalmente distorcida. E uma delas é o amor à própria seita, à própria religião. E com isso, por ser um amor distorcido, isso faz com que se criem dissensões e inclusive guerras, até hoje, guerras religiosas, onde nós só entendemos como verdade a nossa visão religiosa. E a do outro não apenas é errada, mas inaceitável. Nós vemos isso ainda hoje, no final de 2024, entre grupos sociais e vemos também dentro das próprias famílias, pessoas que se separam e que entram em estados de profunda ruptura por diferenças religiosas. Ele diz, isso não é o amor. O amor rompe barreiras, inclusive do ódio. O amor adentra as esferas mais densas da matéria. Portanto, se nós, em nome de um suposto amor, estamos entrando em guerra com uma cidade, um país, um continente ou um membro da família, temos que ter consciência que não estamos sendo movidos pelo amor. E para concluir, eu trouxe aqui 2 mensagens de Hamed, nessa obra lindíssima, Lucidez, a luz que acende a alma. E são mensagens curtas que, na verdade, são orações. Mas são orações, são preces que trazem um profundo esclarecimento, uma profunda tomada de consciência. E como nós sabemos, um dos maiores vícios do nosso amor é a paixão. Um exemplo disso é Judas. Judas tinha um amor à pátria muito grande. Judas coordenava
uma espécie de o que hoje se chamaria de partido político pela libertação de Israel. E ele, como muitos, esperava a chegada do grande enviado. E quando Jesus vem ao mundo, Judas sabia que Jesus era o grande emissário de Deus. Só que ele entendia que a missão do Cristo era salvar Israel do jugo dos romanos, do Império Romano. E Jesus, que já estava se tornando conhecido, responde a ele: não, eu não vim servir aos homens, eu vim servir a Deus. Tem um filósofo, teólogo, psicólogo também, chamado Jean-Yves Leloup, que tem um livro muito lindo, que é um livro de pesquisa histórica, que conta esse fato, que se chama Jesus e Judas, as duas faces de uma mesma moeda. Jesus amava a humanidade. Judas amava apaixonadamente, passionalmente, a sua nação. E a traição de Judas, segundo Leloup, ela se dá porque ele antes se sentiu traído por Jesus não ter querido abraçar a luta política no mundo pela libertação de Israel. Porque a missão de Judas era o seu país. E era um amor passional. Ele só entendia isso. Temos muitas pessoas assim, ainda hoje também. Ao passo que a missão do Cristo era a humanidade. Ele não veio servir aos homens. Ele veio servir a Deus. E essa paixão, esse amor, essa paixão que na verdade nós chamamos de amor, e que na verdade ainda não é o amor, aqui no capítulo 16 de Hamed, ante o vício da paixão, ele diz: Jesus nos ensina a entender a diferença entre dependência e amor. Primeiro ele diz: o amor não termina, nós é que nos transformamos. E por consequência, mudamos nossa visão sobre o mundo e sobre as pessoas. Essa é uma das causas das separações conjugais, que é uma lei humana. O divórcio é uma lei humana. Está lá no capítulo 22. E Kardec e os espíritos nas mensagens deixam muito claro. Quando ele diz, não separeis o que Deus juntou, ele está falando da lei do amor. E não da lei dos homens. E aí nós vemos que quando nós não aceitamos que o outro queira fazer um outro caminho, longe de nós, a nossa questão não é amor, é dependência. Dependência emocional. E aí é que a gente sofre, porque não amamos o suficiente. E ele diz: Senhor Jesus, como pode o amor, o mais nobre dos sentimentos, nos fazer mal? Como alguém pode agir sobre nós tal qual uma droga? Um alucinógeno que nos exalta e ao mesmo tempo nos arrasa. Como dosar ou utilizar na proporção certa a inclinação amorosa? Porque o que nós temos, na verdade, quando nós estamos nesse estado, ainda somos vulneráveis a esses estados de alucinação, como ele diz, pessoas que cometem homicídios em nome de um suposto amor, nós não estamos falando de amor. E vem a pergunta dele: como dosar ou utilizar na proporção certa a inclinação amorosa? Porque no momento a maioria de nós ainda não está amando, ainda tem apenas uma inclinação amorosa.
E ele diz, são essas dúvidas cruéis que nos rodeiam a mente e nos fazem, às vezes, sentir vontade de desistir da busca. Tudo nos parece sem importância, não conseguimos avançar, não vemos com otimismo o futuro. Ele está falando daqueles que têm tanto medo da dor, porque entendem que amor é dor, que se isolam do mundo e das relações com o mundo, no mundo. Sobretudo, as relações íntimas, as relações pessoais, inclusive sexuais. Leon Denis, ali naquele mesmo capítulo, ele vai dizer, até as relações sexuais, elas perdem qualquer dimensão de brutalidade quando acontecem entre pessoas que já têm afeto uma para com a outra. O amor penetra essas dimensões também. O amor penetra a nossa casa. Nós, sobretudo espíritas, temos muito medo dos espíritos inferiores, que eles entrem na nossa casa, que eles nos obsediem. E nós não lembramos que o amor está acima de tudo isso e que ele também pode penetrar a nossa casa. Não só pode, como deve. Mas nós precisamos abrir as portas. E ele diz, querido mestre, são diversos os mitos sobre o amor e quase todos nós damos fé ou afirmamos como verdades certas crenças ou construções mentais idealizadas. Nós temos a tendência e inclinação, ele diz, para acreditar que o amor real traz sofrimento. Amor que significa um contínuo sofrer não é amor. É dor. E dor é um indício de que algo vai mal ou está doente e precisa ser apurado e tratado. Dor não é amor. É sinal de que algo não vai bem. Algo está doente nas nossas relações com as pessoas. E, sobretudo, em nós. Porque eu tenho a obrigação de estabelecer limites, de respeito à minha integridade física, moral, emocional e espiritual. Se eu não estou impondo limites, eu estou doente. Eu preciso buscar ajuda religiosa, espiritual, terapêutica, médica. Preciso buscar ajuda, porque preciso parar de alimentar essa ilusão, essa fantasia de que eu estou padecendo por amor. Amor não é dor, nos diz Hamed. Temos uma tendência para afirmar que só se ama verdadeiramente uma vez na vida. Ele diz isso não é verdade. De jeito nenhum. É uma alegação notável e romântica, mas completamente equivocada. Podemos amar inúmeras vezes e tão fortemente quanto antes, ou até muito mais. A cada nova existência, cresce o número dos nossos amores. Porque a meta final, que está lá no primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesma, isso é a meta final, é o amor supremo, é eu amando a humanidade toda. E ele diz, temos também uma tendência para crer que sem um parceiro, nossa vida não vale a pena ser vivida. Quantos de nós não vivemos amargurados porque não temos um parceiro? Ou desesperançados, blindados das relações com as pessoas? E ele diz, ora, podemos sim alcançar a felicidade, mesmo vivendo a sós e em total abstinência de sexo. Por isso, não devemos atribuir valores absolutos às nossas escolhas de vida, pois corresponderia a dizer
que aqueles que não se adaptaram à vida a dois são desnaturados. E não é verdade, porque cada um de nós, da mesma forma que temos uma digital única, até mesmo os gêmeos univitelinos, eles têm uma identidade própria. Assim somos nós no nosso processo evolutivo. Cada pessoa está num estágio e o primeiro passo é nós respeitarmos o nosso próprio estágio. Temos também, ele nos diz, uma tendência para declarar com firmeza que o amor pode tudo. O amor que pode tudo é o amor divino. E ele diz, ele realmente tudo pode quando é estimulado e compartilhado. Mas diante de pessoas que não querem amar ou se deixar amar, a experiência pode ser aniquiladora e humilhante, situação que bem se enquadra no antigo provérbio querer tirar leite de pedras. Às vezes nós desenvolvemos essa inclinação amorosa por alguém que não está disponível para nós. E nós insistimos, 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 insistimos. E eles diz, essa insistência não tem nada a ver com amor. Tem com uma ilusão. Eu preciso respeitar. Amor, se amor é a lei suprema, amor é respeito. Amor é respeito, amor é liberdade. Eu deixo o outro seguir o seu caminho. Porque se eu o amo tanto, eu tenho que querer que ele seja feliz. Eu não posso achar que a minha missão é obrigar o outro a me amar. E não necessariamente significa um erro meu, um problema meu. Não necessariamente significa que eu sou uma desnaturada. Significa apenas que nós estamos num nível de entendimento, o nosso nível de consciência, de amor, é diferente. E aí não existe a conexão. Então nós deixamos o outro seguir e nós seguimos, porque em algum momento da caminhada nós teremos um novo encontro, uma nova conexão, porque estamos há milênios exercitando o amor. E ao longo de todas as nossas centenas e milhares de encarnações, nós já temos vindo desenvolvendo instintos, sensações e as inclinações afetivas, as parcerias. Por isso que eu disse no início que o amor é velho, porque o amor é filho dessa construção longa de milhares de anos. Milhares de anos. E ele termina então. Por essas razões, Mestre e Senhor, estamos pedindo-te que nos ajude a sair desse círculo vicioso para que, tomando posse do nosso valor pessoal, voltemos a acreditar em nós mesmos e assim, em breve, possamos amar sem medo de ser rejeitados e abandonados. Jesus socorre o nosso amor. Que pedido lindo, que oração linda. Este é um livro maravilhoso. Este é um livro de cabeceira, porque é uma oração como ela é de fato. É uma oração que nos ajuda a cruzar barreiras de entendimento, a liberar as nossas crenças limitantes e absolutas e assim darmos um passo a mais em direção do amor. O amor tem muitos caminhos. Cada um de nós faz o seu caminho, no seu tempo, e esse exercício está sendo nos solicitado já nesta encarnação. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos não é algo que deva ser feito no futuro. Para que ele aconteça no futuro, eu preciso começar a exercitar agora, com as experiências que eu tenho, e inclusive exercitando o alto amor e o alto perdão naqueles momentos em que eu não consigo amar como o Evangelho nos diz que o amor é. Tem momentos que nós precisamos reconhecer que o nosso amor não pode tudo.
E se ele está causando dor, é preciso estar atento, porque algo em nós está doente, precisa ser tratado, cuidado, amado. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça entre todos nós e que este Natal seja um momento de mais do que trocas de presentes, jantares fartos, seja um momento de nós silenciosamente olharmos para aquelas pessoas com quem estaremos, reconhecendo as suas limitações e lembrando que nós somos igualmente limitados e pedindo a Deus que nos ajude, como nos diz Hamed, que socorra o nosso amor, que ainda às vezes é tão pequeno. Que o amor possa ser o nosso maior foco neste nosso Natal e nossa grande meta para o próximo ano, em que nós possamos ampliar o número de irmãos que nós amamos como a nós mesmos. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça entre todos nós e que nós lembremos sempre da presença crística dentro de nós. Que assim seja. Assim seja, Ana. Muito obrigada pela tua participação nesta sexta-feira. Queridos amigos, amigas, aproximando-se o Natal, escolhemos hoje a oração de Natal, ditada pelo Espírito Humberto de Campos. Senhor Jesus, há quase 2000 milênios, estabelecias o Natal com a tua doce humildade na manjedoura, onde te festejaram todas as harmonias da natureza. Reis e pastores vieram de longe, trazendo-te ao berço pobre o testemunho de sua alegria e de seu reconhecimento. As estrelas brilharam com luz mais intensa nos fulgores do céu, e uma delas destacou-se no azul do firmamento para clarificar o suave momento de tua glória. Desde então, Senhor, o mundo inteiro, pelos séculos afora, cultivou a lembrança de tua grande noite, extraordinária de luz e de belezas diversas. Desejamos a todos um feliz e abençoado Natal, com Jesus no coração. E aguardamos a todos para novo encontro na próxima sexta-feira. Abraço afetuoso a todos.